Um, dois, três. A paz do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal Evangelista Paulo Queiroz. Mais uma segunda das Escrituras às 20 horas, trazendo conhecimento da Palavra de Deus de uma maneira simples, mas que vai edificar a sua vida. Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre uma das armas mais poderosas que Deus nos deixou e que, infelizmente, a nossa geração tem deixado de lado. Uma arma poderosa chamada jejum, sobre jejum, a qual Deus nos ensinou na sua palavra. Então, se você desde já gostou deste tema, deste assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal, curte, dê um like e compartilhe. E nesta aula de hoje, segundo as Escrituras, nós estamos aqui tendo o privilégio de receber o pastor Paulo Paz, Amém. pastor, Graça e paz a todos. presidente do Ministério Comunidade Evangélica Solitude em Deus. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por receber o convite e estar aqui conosco. Para mim é uma honra estar aqui, né, por ter recebido esse convite. Estamos aqui falando de um tema muito bom, a qual eu gosto muito, né? E é um tema que eu creio que está precisando de uns esclarecimentos, né, ao povo cristão. Amém. Então nós vamos hoje para a nossa videoaula. Fique ligadinho aí que nós vamos iniciar aí segundo as Escrituras. Amém? Amém? Vamos falar sobre jejum. E jejum é uma arma poderosa nas mãos dos cristãos, né? A gente vê que em toda a Bíblia, do Velho e Novo Testamento, toda vez que acontecia alguma causa, alguma situação, o povo se colocava a jejuar. Ou a pessoa se colocava a jejuar. E nós não podemos deixar essa arma poderosa de lado. Nós não podemos deixar de jejuar, de estarmos buscando ao Senhor, né? Então, a gente vê muitas pessoas jejuando de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E estamos vendo a época da graça, mas a época da graça, né? Estamos vendo a época da graça, porém, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, né? O tempo mudou, né? Nós estamos agora na graça. Na graça. Mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então, Deus não muda. Então, o Deus que recebeu o jejum de grandes homens, né? Grandes heróis da fé que jejuaram e Deus recebeu e respondeu, é o mesmo Deus que vai receber o seu jejum e vai responder o seu jejum. Agora, o que acontece, eu me lembro quando eu me converti, e às vezes os irmãos falavam, e aí, irmão Paulo, tá jejuando? E eu olhava para um, olhava, tô jejuando. E até então, para mim, jejuar era ficar um período sem comer. Eu vou ficar um período sem comer, né? Vou sacrificar lá a carne, né? Que eu vou sentir vontade, então eu vou parar de comer, vou parar de beber água, e vou ficar um período, e para mim isso era jejum. Mas a gente vai entendendo, no decorrer da vida cristã, eu comecei a entender que havia alguma coisa de errado. E a gente vai buscar mais um segredos do jejum, né? Segredo, né? Como que esses homens jejuavam e Deus é o mesmo, por que Deus não está respondendo? E aí a gente vai entender o jejum segundo a palavra do Senhor. Segundo as Escrituras de hoje sobre jejum, né? E aqui veio algumas perguntas sobre o jejum. A primeira pergunta sobre o jejum é sobre o preparo, né? Jejuar, pode jejuar de qualquer jeito, de qualquer forma. Existe um preparo para jejuar, pastor? Amém. Existe um preparo. As coisas não são de qualquer jeito. O nosso Deus nunca aceitou e nunca vai aceitar nada de qualquer jeito. Tá? Você vê que nosso Deus sempre foi um Deus exigente. Zeloso, né? Zeloso, exigente. Né? Tanto que quando vai fazer o templo, ele fala medida. Tá? A cor da cortina, olha, a cor da cortina. De madeira, então, tudo. De madeira, né? Ele dá a receita de tudo. Então, Deus continua o mesmo. Então, o jejum não pode ser feito de qualquer jeito. Há uma sequência bíblica para o jejum, né? Há todo um preparo. Então, existe sim um preparo para o jejum. Tá? Então, primeira coisa que nós para jejuar. Qual a primeira coisa que eu tenho que ter quando me vem a vontade de jejuar? O propósito. Tá? Não existe jejum sem propósito. Não existe jejuar por jejuar. Isso é passar fome. Isso é se privar de alguma coisa. O jejum ele sempre vai ter um propósito na sua vida. Seja espiritual, material, objetivo, mas ele tem um propósito, tá? Então, sem propósito não existe jejum. Não existe jejum sem propósito, tá? E então, a partir desse propósito, tem uma coisa muito interessante que nós temos que aprender. O propósito, ele tem que estar
de acordo com a palavra de Deus. O seu propósito que você escolhe para jejuar não pode ferir o caráter de Deus, não pode ferir a palavra de Deus. Não pode quebrar os princípios. Não pode quebrar os princípios. Tá, então o jejum, Isso. então para possamos aqui aprender que o jejum primeiro tem que ter propósito. Propósito. E esse propósito tem que estar Nos nos princípios. princípios de Deus. Nos princípios de Deus. Não adianta eu querer jejuar por algo que é contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, humanamente falando, né? A gente vê acontecer isso muito no mundo dos jovens, né? A jovem se apaixona por um rapaz que é casado. Isso Fazer um jejum num propósito para que ele destruir um casamento, um lar, possa... isso. Então, irmãos, já está totalmente errado. Segundo as escrituras, na Bíblia, tem algum jejum assim parecido com nessa visão? Tem. Nós falamos aqui que todo jejum é respondido. Todo jejum Deus tem resposta. Vai ter uma resposta. Todo jejum feito de acordo com a Bíblia. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, nós temos um jejum de Davi. Davi, o rei, Davi, o amigo de Deus, eleito, né? E Davi, ele tem, como posso dizer, um objetivo muito bonito. Ele vai jejuar pela vida de uma criança. Até heróico, né? É um negócio heróico, é um negócio até bonito. Assim, você está jejuando por quê? Estou jejuando por uma criança. Olha, é bonito. Mas ferir os princípios bíblicos. Por isso que eu falo, você tem que saber o seu propósito, se ele está realmente de acordo com os princípios bíblicos. Amém? Davi, ele se colocou a jejuar durante 7 dias por uma criança que estava muito enferma, né? Uma criança muito enferma. Mas essa criança, ela foi feita no momento de pecado. Feita pelo adultério dele com Betseba, né? Então, foi gerado uma criança em um momento de pecado. Foi gerado. Então, Deus, né, não aceitou aquele jejum de Davi. Porque aquele jejum, ele vinha de um pecado. A diferença é eu jejuar para Deus perdoar o meu pecado. Né? Então, existe jejum para remissão de pecados? Existe jejum para remissão de pecados. Amém? Então, só que Davi, ele está fazendo um jejum em prol uma vida... Isso, que foi gerada no próprio pecado do próprio Davi. Tá? Não estamos aqui falando da criança. Do próprio Davi. E aí, o que acontece? No final de 7 dias, aquela criança vem a falecer. O sacerdote, uma coisa que eu acho interessante, o sacerdote chegou em Davi e falou assim, Davi, a criança faleceu. E Davi, então, até ali durante 7 dias em jejum, em pranto, em choro, abatido, cara no pó, clamando em favor daquela criança. Mas quando chega a notícia, Davi levanta, lava o rosto, né, como diz a palavra de Deus, né, se lava, se levanta, como diz hoje em dia, né, vida que segue, né, porque Davi entende um princípio. Qual o princípio que Davi entende? Ele entende a soberania de Deus. Ele fala assim, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não era a resposta que ele queria. Não era a resposta que ele queria, mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, muitas vezes, a resposta não vai te agradar hoje, mas Deus tem um plano no amanhã para a tua vida. Tanto que, o que acontece, assim, né, dias depois disso aí, a mesma mulher. A mesma mulher, agora com princípio, né? Agora com princípio, debaixo de um perdão que foi ministrado. Primeiro tinha que haver um perdão, né? E só uma coisinha aqui, perdão sem arrependimento não é perdão. Então Davi se arrependeu mesmo, houve arrependimento, houve toda coisa. E agora, desse próprio casal vem Salomão, que cresce com muita sabedoria. O filho sábio que vai construir e edificar o templo do Senhor, né? Tá vendo? Então, a princípio dava a impressão que Deus nem tinha aceitado o jejum. Que não ia responder o jejum. Não ia responder o jejum. Mas Deus aceitou o jejum. Primeiro teve que ministrar o perdão. A reestruturação daquele casal. E aí vem Salomão. Então é o que nós estamos falando. Então aprende aí. Todo jejum tem que ter propósito. E esse propósito tem que estar debaixo dos princípios bíblicos, do princípio de Deus, palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, tá?
Então, se você tem jejuado por algo que você sabe que é errado, olha, vai buscar um perdão, vai buscar alguma coisa aí. Amém? Então, tem que ter o propósito. Fica ciente que a resposta virá, mas não é aquilo que você... Não, aquilo que você vai querer. Não está debaixo do propósito, dos princípios de Deus. Né? Amém. Então, esse é o primeiro tópico. Então, é o propósito. É o propósito. Então, isso, jejum tem que ter propósito. Não faça jejum sem propósito. E o propósito tem que estar debaixo, de acordo com a palavra. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que é o caráter de Deus. Tá? Nada que venha ferir os princípios de Deus. Se for ferir os princípios de Deus, é melhor você fazer um jejum para arrependimento e para remissão dos seus pecados e para o perdão da tua vida. Amém? Amém. Alguns aqui enviaram pergunta, pastor, perguntando sobre o preparo, né? Preparo. Tem que se preparar. É o segundo tópico, o segundo ponto que nós vamos falar aqui. Primeiro, propósito. Segundo, é o preparo. Tá? No livro de 1 Reis, no capítulo 19, eu gosto de falar o capítulo, o versículo, depois você acha lá, tá? Elias, ele vai começar uma grande caminhada da vida dele. E lá na frente tem um grande mistério da vida dele, né? Estamos falando só de Elias, né? Então, tem uma coisa lá, há um grande desafio para a vida dele. Só que diz a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 19, que Elias ele tem um preparo para começar isso. Então nós temos que preparar o nosso jejum. Então depois que eu tenho o meu propósito, olha, agora eu sei qual é o propósito, eu examinei a palavra de Deus, o meu propósito está debaixo, né, da bênção de Deus, o meu propósito ele é bíblico, né? Então depois disso aqui, eu começo a fazer o meu preparo. Qual que é o preparo? O tempo que eu vou jejuar, o início, o término, né? O que é o meu preparo? Por exemplo, eu vou fazer um jejum 12 horas. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Imagine se você vai fazer um jejum de 12 horas e você já vem de uma jornada com 8 horas que você não se alimenta. Sem se alimentar. Então, a palavra de Deus nos ensina que a gente não pode desfalecer. Para não causar até escândalo. Então, o que acontece? Então, eu tenho que me preparar. Então, se eu já venho de uma jornada muito, muito grande, né, atrás e sem me alimentar, eu devo me alimentar. Eu devo me preparar. O que acontece com Elias, né? O que acontece com Elias. Ele é preparado. Né? Deus providencia uma preparação para a vida dele. Tá? Não estou falando aqui para você comer uma feijoada, não estou falando aqui para você comer até se entupir e falar assim, agora daqui 2 minutos eu vou iniciar meu jejum. Mas nada disso. No sentido de se cuidar, de se cuidar, se hidratar, né? se preparar de fato para essa jornada do jejum. Se preparar, porque é o que o evangelista falou, o jejum é uma jornada de intimidade com Deus, uma jornada de comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. O jejum é uma grande jornada de bênção para a tua vida. Então eu tenho que me preparar para essa jornada. Assim. Então tem que ter o preparo. Tá? Da mesma forma que Elias se preparou, Deus, e foi Deus que próprio Deus trouxe o alimento para ele. Então aprenda isso, tá? Você vai jejuar, prepara. Tá? Então esse é o segundo tópico. Preparação do jejum. Então eu estou me preparando para jejuar. Tá? Depois que eu definir meu propósito, tá abençoado, aí eu vou definir a hora que eu vou começar, eu vou definir tudo. Então eu tenho que examinar minha vida para que eu não venha me desfalecer, para que eu não venha envergonhar o evangelho, né? Então eu vou fazer um preparo, tá bom? Se preparar. Então, tem que preparar, tá? Só um fato interessante que Deus vai se preparar Elias depois daquilo ali 40 dias, né? E a 40 dias. 40 dias e 40 noites. 40 dias de jejum também, numa caminhada aí. Se preparou e aí... Se preparou. Que benção. Amém? Que benção. Então, jejum tem que ter propósito, debaixo dos princípios de Deus. Isso. E nós temos que estar preparados. Se preparar para essa jornada aí no nosso jejum com Deus, né? Isso. Tem uma pergunta muito interessante que as pessoas muito falam, quero jejuar, posso jejuar 1 hora, jejuar 2 horas? Tem algum tempo determinado, assim, segundo a Bíblia, para jejum? Amém. Vamos começar assim. Todo jejum tem o início e o término. Então eu vou falar aqui do mais fácil. Término. Né? É o período final do jejum. Então na Bíblia você vê jejum de 7 dias, como foi Davi. Né? Nós vemos aí o período de 40 dias, né? Jesus Cristo, Moisés. Né? Moisés tem uma tese que foi até 80, né? Não vamos entrar nesse meio. Né? Acabamos de falar de Elias, né, que caminhou aí 40 dias, 40 noites, né? Tem Daniel lá, que é os 21 dias de Daniel, muito conhecido, né, com outro tipo de jejum.
Então, o tempo máximo que você vai jejuar é entre você e Deus, né? É algo que você vai estar colocando, porque você tem que entender o início. Se eu não tenho início, eu não tenho término. Então o término é muito simples. Agora vamos falar do mínimo, que é o tempo mínimo. O tempo máximo é entre você e Deus, de acordo com aquilo dos propósitos, de acordo com os dias que você vai fazer de jejum. Aí, né, o tempo máximo não tem, biblicamente falando, o tempo máximo. Agora o tempo mínimo, que poucas pessoas sabem mesmo, existe um tempo mínimo para jejuar. A referência bíblica do tempo mínimo de jejum encontra-se em Juízes, né? Está lá em Juízes, queria que o irmão desse uma lida aí para mim, capítulo 20, no versículo 26, o evangelista vai fazer a leitura desse versículo para nós. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas, perante o Senhor. Amém? Olha que interessante. O dia ele é dividido em noite e dia. Né? O dia tem 24 horas, todo mundo sabe. Então tem o período do dia e o período da noite. Cada período compõe 12 horas. O dia tem 12 horas, assim como a noite tem 12 horas. Né? E aí o dia ele é fracionado em duas partes. O dia ele tem manhã e tarde. E a noite ele tem noite e madrugada. E aqui, em Juízes, capítulo 20, versículo 26, olha que interessante. Eles fizeram, é o único jejum, né, que eles pegaram metade de um dia. Né? Então, é a referência bíblica que nós temos para fazer o menor jejum, vamos falar assim. O menor jejum, o mínimo, né? O mínimo de jejuar seria de 6 horas. 6 horas. Tá? Eu não vejo espaldo, né? Não vejo uma citação bíblica para me jejuar 1 hora. O mínimo mesmo realmente é esse de juízo. Eu não vejo jejum de 2 horas, de 3 horas. Porque o jejum ele tem um mistério chamado sacrifício da carne, que nós falamos no começo. Para que o espírito cresça, eu tenho que sacrificar minha carne. Sacrifício de pecados foi feito na cruz do Calvário. Amém? Cruz do Calvário, sacrifício de pecado. Agora, sacrifício da carne, nós temos que continuar fazendo. Então, não vejo sacrifício a pessoa falar que fez um jejum de 1 hora. Nós ficamos até 3, 4 horas sem se alimentar tranquilamente. Não tem como. Quem trabalha, começa a trabalhar 8 horas, só vai almoçar meio-dia. 4 horas se passou. 4 horas. Então, a coisa mais simples que tem seria isso. Então, eu não vejo jejum por menos do que 6 horas. Então, biblicamente, o texto bíblico nos fala que seria no mínimo de 6 horas. Agora, pastor, mas aquelas 2 horinhas, aí é consagração. Então, existe uma diferença de consagração para jejuar. Amém? Então, há uma diferença entre me consagrar. Eu posso fazer uma consagração de 1 hora? Posso. Posso fazer uma consagração de 3 horas, de 4 horas, eu vou fazer uma consagração de 4 horas. É bênção para a tua vida. Mas consagrar-se é uma coisa, jejuar é outra coisa. Biblicamente, respondendo para você, biblicamente, não existe jejum com menos de 6 horas. Amém? Então, o período mínimo é de 6 horas. Período máximo é aquilo que propôs o teu coração diante de Deus, tá? Santo, né? Mas de acordo com o Espírito, no mínimo 6 horas. Então você, né? E me vem agora também, o pessoal fala assim, tira o jejum dormindo, né? Eu vou jejuar agora e vai dormir e acorda no outro dia meio-dia. Então, irmãos, vamos vigiar, porque eu acho que não precisa nem explicar muito porque sobre o isso, específico, né? O propósito do jejum inicial, conforme o pastor disse, é para trazer já traz benefício de qualquer jeito na nossa vida com Deus. Mas o jejum em si, ele é o sacrifício da carne. Para alimentar o espírito. Justamente. Então, se eu vou jejuar e vou dormir, não estou tendo sacrifício nenhum da carne, né? A não ser que você faça um jejum aí de 24 horas e você durma normalmente 8 horas por noite, vamos por assim. Então aí tudo bem. Então se você então se você está levando seu dia normal, eu durmo 8 horas por noite, mas eu vou fazer um jejum de 24 horas. Eu estou abrindo o jejum agora 8 horas da manhã e só vou entregar amanhã 8 horas da manhã do outro dia. Aí naquele período que eu durmo normalmente,
não vai tirar esse dia para dormir 20 horas, tá? E aí você dorme normalmente. Amém? Tá bom? Deu para entender? Deu para entender aí? Né? Bem Então, claro. o período de jejum mínimo está 6 horas. Tá? 6 O horas. máximo pode ser 7 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas. Amém? Aí o término é conforme o Espírito Isso. colocar no seu coração, né? Isso. E O início. E o início. Vamos falar do início do jejum. Porque assim, como que eu posso iniciar o meu jejum? De que forma que eu posso, biblicamente falando, iniciar o meu jejum? Amém. Irmãos, eu não inicio nada de qualquer jeito. Nós já falamos aqui, Deus não aceita coisas de qualquer jeito, tá? Aquele que faz a obra relaxadamente maldito, né? Então Deus não aceita, tá, irmãos? Por favor, tá? O nosso Deus é o mesmo de ontem. Eu gosto de falar isso porque eu vejo falar muito isso na hora da bênção. Na hora da bênção, a pessoa fala: o Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O Deus que abriu o mar vermelho vai abrir o mar para você passar, né? E o pessoal fala muito na hora da bênção. Só que no caráter de Deus, Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não muda. Tá? Então Deus é o mesmo de ontem. Então, o mesmo Deus que falou: Moisés, vai fazer meu templo? Eu quero assim, eu quero desse jeito, que ele descreve detalhado como. E eu quero esse tipo de madeira, esse tipo de pano, né? Deus é o mesmo Deus. Então não adianta eu abrir o jejum de qualquer jeito. Tá? Não adianta eu estar aqui e falar assim: estou abrindo o jejum agora, ou o Senhor conhece minhas necessidades, o Senhor está vendo minha dificuldade, estou abrindo o jejum. Não, irmão. Eu não vou falar o tempo que eu levo para abrir um jejum. Mas o jejum, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, a oração em secreto, você tranca no seu quarto. Quando Jesus Cristo fala, tranca no seu quarto, vai lá, ora ao seu Pai que está em secreto. Então, presta atenção. Toda vez que você abre um jejum, você tem que ter o momento inicial, você tem que estar, vamos assim, de joelhos diante do Pai. Tá? Momento de intimidade. Né? Quando a Bíblia fala de quarto, está falando de intimidade. Eu tenho que ter essa intimidade com Deus. Então, eu tenho que largar tudo que eu estiver fazendo, me isolar do mundo, né? Na medida do possível, como nós falamos aqui, né? Entrar no local, dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor. Como que é essa oração? A oração que vai propor o teu coração. Mas a princípio é o quê? Senhor, aqui estou iniciando o meu jejum de tantas horas. Apresenta a Deus. E apresenta a Deus o motivo, né? O seu propósito. Né? Senhor, o meu propósito de jejuar é tal. Aí você vai explicar para Deus e colocar nas mãos do Senhor já. Você já está colocando o seu jejum nas mãos de Deus. Por isso que não podemos quebrar jejum, tá? Então eu coloco nas mãos de Deus. Na hora que eu inicio o jejum, eu já coloco nas mãos de Deus. Já estou apresentando e colocando nas mãos do Senhor. Esse é o meu sacrifício vivo. Esse é o meu propósito no meu jejum. E aí eu vou orar. Posso orar 1 hora, meia hora, 40 minutos. Posso orar 1 minuto, porque é o tempo que eu tenho ali para poder abrir o meu jejum. Mas na abertura do jejum, eu tenho que estar em oração com Deus. Não posso estar dirigindo meu carro e Senhor, eu estou abrindo meu jejum agora. Não posso, tá? Porque não é de qualquer jeito, então, tá? A abertura do jejum em si, né? Tem que ter seu local ou sua hora de intimidade. Tem que ter uma intimidade, tem que ter. Jejum. Pastor, mas eu estou no meu local de trabalho. Como muitas pessoas falam, eu vejo falar isso, né? Então vai lá no banheiro, dobra os joelhos lá, né? Se você puder tiver uma sala onde você possa se trancar, que seja 1 minuto. Não estamos falando agora da duração de oração. Tá? Se você puder, quanto mais orar, melhor. Se você estiver na tua casa, se puder ir no teu quarto e orar lá 10, 15 minutos, né? Mas se você não tem condições, que seja lá os 30 segundos. Mas ao iniciar o jejum, tem que ter oração, tem que ter o propósito já no coração, saber o que você quer, para na hora, né? Hoje em dia tem muito crente que está trocando as promessas, né? Deus tem uma promessa, aí demora, vou trocar, você não quer mais essa promessa, não. Eu queria esse milagre, mas não vai vir, vai vir outro, né? Então tem muitas pessoas que vão entrar para jejuar e não sabem nem por que está jejuando. Então é por isso que tem, lembra? O preparo, é por isso que tem um preparo, né? Então quando eu entro, aí eu vou dobrar os meus joelhos, Mateus 6, versículo 6, né? Eu vou orar e vou colocar nas mãos de Deus já o meu propósito. Sabe, fé? Aí é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu já entro no meu jejum agradando a Deus, colocando nas mãos de Deus o propósito do meu jejum, nas mãos dele. Então para deixar bem claro para você que está ouvindo a gente, né? O jejum tem preparo, tem um tempo, no mínimo 6 horas, tem que ter um preparo,
para você nessa jornada, né, no jejum, e tem o início de uma forma de intimidade com Deus. Com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Tudo debaixo de um propósito. Um propósito só não mude. Não mude. Começou o jejum naquele propósito, é esse jejum que eu estou fazendo. Se chegar algum irmão que você ama muito e falar assim, já que você está jejuando, jejua para mim também. Tal coisa. Não dá. O jejum já tem um propósito. Já tem um propósito. Você fala assim para o irmão, amanhã eu abro um jejum para a tua causa. Tá? Porque pode, né? Então, isso nos remete a falar sobre, né? Eu posso falar do jejum? Eu não posso falar? Posso. Eu estou jejuando e de repente estou na casa de alguém e me oferece a comida e fala, não, estou em jejum. Pode falar que você está em jejum, não? Esse é uma parte muito interessante. Por quê? Quando eu estou em jejum, o mais importante, por isso que eu falo, é a comunhão com o Pai. Tá ali no alicerce com o Pai. Isso que vai garantir teu jejum. O irmão que está sabendo da esquerda, da direita, né, não vai fazer uma diferença. Não interfere em nada. Agora, esse mito, né, eu vou chamar a palavra de mito, falar assim, eu não posso falar que eu estou em jejum. Isso não é verdade. Na verdade, as pessoas usam aquela base bíblica, né, que os fariseus vão lá se apresentar diante do povo, querer mostrar que de fato está em jejum. Essa é a diferença. Aí Jesus fala, né? Não, quando jejuar, não aparenta ao seu irmão. Isso, não aparenta. Sabe aquele negócio de coitado, ou de ser santarrão, ou de querer glória, né? Querer honras, né? Querer honras. Então assim, eu vou chegar no meu irmão e vou falar, eu estou jejuando, e vou ficar anunciando nos quatro ventos que eu estou jejuando. Então isso realmente não deve se fazer. Na verdade, os fariseus faziam na hipocrisia, né? Na hipocrisia. Eles faziam, hipócritas para poder falar que fazia alguma coisa, que era santarrão. Justamente. Para se gloriar, né? Para se gloriar. Então, nesse propósito não se deve falar mesmo. Tá? Agora, aquele mito de que não posso falar. Não existe. Tá? Se não fosse assim, não teria relatos na Bíblia dos jejuns. Porque ninguém ia relatar, ninguém ia falar. Isso é segredo, né? Ia ser um segredo, né? E a Bíblia relata vários jejuns, homens que jejuaram, né? Então, até mesmo porque assim, a pessoa, eu faço um jejum e não falo para minha esposa. Aí eu chego do serviço em jejum, porque eu estou fazendo um jejum de 24 horas, né, e tal. E aí quando eu chego em casa, naquele dia minha esposa fez um jantar abençoado. Aí eu tô naquele negócio na cabeça que ela não posso falar. Aí ela vai pensar um monte de coisa. E aí eu vou estar trazendo ira, contenda dentro da minha casa. Né? E sendo que ela é minha esposa. Tá debaixo da sua visão, tá debaixo ali da comunhão, né? Serve o mesmo Deus que você. Então acho que... Então, lembra que nós falamos do preparo do jejum? Na hora que eu estou preparando o jejum, todas as circunstâncias eu já estou também me preparando também. Então eu sei que eu vou fazer um jejum de 24 horas, puxa, 24 horas. Então a minha esposa tem que saber. Minha esposa tem que saber. Então eu não vou sair falando para todo mundo. Mas eu chegar na minha esposa e falar assim, dia tal, eu vou fazer um jejum e tal. Aí eu dou até uma folga do fogão para ela, né? Por exemplo, né? Já dá uma folguinha. Entendeu? Depois dessa ideia, as irmãs vão começar a mandar os maridos aí fazer jejuar. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Jejum é muito bom. Então assim, eu falo ou eu não falo, e aí é de acordo com quem está do seu lado. Vamos supor, eu chego na igreja, eu tenho uma comunhão com os irmãos, se eu estiver em comunhão e eu conheço a vida, não tenho problema nenhum de compartilhar, né? Porque eu estou em jejum, principalmente quando a pessoa vai oferecer algo, né? Mas tem uma coisa muito importante que é o poder do não, né? Então a pessoa te oferece alguma coisa e você poder falar assim, não quero. Eu não quero porque eu não quero. Simples assim. Agora tem irmãos que falam assim, eu não quero porque eu tô assim, tô naqueles dias, tô não sei o quê, tô separado. Na verdade né? Quer mostrar. Aí já quer mostrar. Tá parecendo fariseu. Isso, aí somos fariseus disfarçados de cristão. Né? Então isso não é bom para tua vida. Então, eu não quero. Se você tem comunhão com a pessoa, tá? Se você tem uma comunhão, uma intimidade com a pessoa, você pode até falar para a pessoa, não, varão, hoje não quero não, olha, não tô debaixo de jejum hoje, estou debaixo de propósito. Pode, não tem problema nenhum. Se você tem comunhão, se a pessoa não conhece, se a pessoa não é cristã, o poder do não, eu não quero. Né?
estou satisfeito hoje. Hoje tô. Acabou. Tá? Então, mas esse negócio de falar que não pode falar de jeito nenhum, irmãos, Isso é um mito. eu vou usar essa palavra, né? Tá? Isso não, você pode falar, porque, né, se não fosse sem externo, ia fazer um jejum coletivo. Jejum coletivo que ela avisou todo o povo, né? Todo o povo. Né? E aí a gente já entra nesse jejum coletivo. A gente vai falar daqui uns né? instantes aí. Porque nós temos o jejum individual, que é o que nós estamos falando praticamente aqui, né? Onde eu vou lá no meu quarto sozinho, vou jejuar e vou orar. Esse é o jejum individual. E nós estamos aqui falando de tudo isso também do jejum total. Esse é o jejum total. Né? Quando a Bíblia diz, né? Quando a Bíblia diz, igual Moisés falou, jejuou água e pão. Quando a Bíblia relata água e pão, é todos os alimentos, é total. É total. Porque eu já vi gente dizendo, não, Moisés ele jejuou água e pão, mas ele tomou um refrigerante, ou comeu uma cenoura. Comeu uma cenoura, entendeu? Não, quando a Bíblia relata de água e pão, é um alimento básico, né? O alimento que é o alimento que, né, que edifica, né? Isso, que é o pão, porque o pão naquela época, ele já era tratado como a refeição, completa, a refeição deles. Tanto não é o pão como hoje que a gente já fala de pão. É por isso que Cristo fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Então essa referência, quando fala pão e água, como o jejum foi falado aqui, total. né, Moisés, é jejum total. Jejum total. Toda vez que você abre e deixou de comer pão e água, né, abriu mão de pão e água, é total. Né? Então, eu tenho o jejum o individual e vamos falar um pouquinho do jejum coletivo. Né? O jejum coletivo, irmãos, é algo que está faltando muito hoje nas igrejas, está faltando muito na família. Tá? A gente fala aqui da igreja, mas eu falo da família também. Né? Você, sua esposa, vocês poderiam fazer jejum em favor dos vossos filhos. Né? Então, pode sim fazer o jejum, que já é um coletivo. Passou de um, coletivo. Coletivo. Amém? Individual é só você, é entre você e Deus. Passou de um, é coletivo. Então, nós sabemos que lá no livro de Esther, no capítulo 4, né, leia o capítulo todo 4 de Esther, muito bonito, está acontecendo algo. Né? Até parece a Covid-19 aqui hoje. Né? Está acontecendo algo. E Esther sabe da necessidade do jejum. E aí, ela prega um jejum coletivo. Debaixo do mesmo propósito. Então, aí tem que ser o mesmo propósito. Então jejum coletivo, eu não posso ter meu propósito, ter o seu, não. Jejum coletivo, então está debaixo do se eu tenho o meu propósito, se você tem o seu propósito, por coincidência, estamos jejuando juntos. Porém, é dois jejuns. É o seu, o meu é o meu. O coletivo é um propósito só. Pastor, mas assim, a igreja tem um propósito, me chamou para fazer o jejum lá, eu estou junto com eles fazendo lá. Mas eu posso colocar o meu também junto? Não. Tem que estar debaixo daquele propósito. É só aquele propósito. Mas pastor, eu estou precisando assim, sabe? Eu queria já aproveitar. Não se aproveita nada. Amém? O coletivo é coletivo. Individual. Se o pastor da igreja, né, o anjo da igreja, o pastor da igreja lá, a liderança da igreja, o seu líder, né, ou alguém trouxe lá um propósito e houve comunhão, porque tem que ter a comunhão do pastor da igreja, né? Então, igreja, vamos jejuar sobre tal situação. É sobre tal situação. Com certeza, quem está trazendo esse jejum coletivo vai te falar a base bíblica já, porque ele não pode aferir também. Está vindo debaixo dos propósitos, né, dos princípios. E como ele é coletivo, ele vai ter uma hora para iniciar e uma hora para terminar. Aí tem uma diferença. Por quê? Às vezes ele vai iniciar em um horário a qual, como ele é coletivo, de repente uma dessas pessoas, naquele dia, está trabalhando em tal horário. Por exemplo, ele é motorista de ônibus. Então ele não pode largar o volante ali, entendeu? Terminar. Isso. Mas como é coletivo, se ele está no mesmo propósito, aí sim, nesse caso, tá? Ele não vai se retirar para ir para o quarto. Ele não vai se retirar para fazer aquela oração que nós falamos. Então, como ele já está no coletivo, porque já tem alguém fazendo isso. Então, ele lembrou, puxa, a igreja vai fazer um jejum coletivo a partir das 8 horas da manhã de hoje. 8 horas da manhã, o exemplo, né, o motorista está dirigindo ônibus, mas ele lembra. Então, quando é 8 horas da manhã, ele automaticamente já entra, aí sim ele entra no coletivo. Amém? Porque, então, na verdade, o princípio do jejum, na verdade, é estar com os pensamentos ligado com Deus. Ligado com Deus. Um dos grandes propósitos do jejum também. Foi bom o evangelista falar isso, porque senão nós acabamos esquecendo, né?
Então nós estamos falando do jejum coletivo, deu para entender, né? Tem alguma dúvida sobre o Está debaixo do mesmo propósito. O propósito é um só. Não posso pegar rabeira, não posso pôr nada, não posso juntar nada. É aquele e aquele. Como ele é coletivo, se naquele momento que vai iniciar, que foi estipulado por alguém, Esther, quando ela juntou lá para o povo para fazer o jejum, ela falou, ó, dia tal, horário tal, eu vou todo mundo jejuando, né? Porque eu vou ter uma peleja. Então todo mundo entrou na peleja, tá? Então, lembra que nós falamos do preparo? O preparo tem que ter hora e dia. Isso no individual também é válido, tem que ter hora e dia. Mas o coletivo, né? Alguém colocou a hora e o dia. Então, alguém que liderou, tem que ter uma liderança no coletivo. Aquele que está responsável, né? Isso, no caso, tem que ter um responsável. O anjo da igreja que trouxe o propósito. Isso. Ou alguém que se levantou e trouxe, né? Sempre tem que ter uma liderança no jejum coletivo. Alguém ali iniciando da maneira certa. Da maneira certa. Terminando também da maneira certa. Essa pessoa tem que estar na ligação. É isso mesmo, evangelista. Então, o coletivo tem que ter a liderança. Então, eu faço parte desse coletivo, né? Então, mas se eu estou dirigindo o ônibus e eu sei que minha igreja começa 8 horas de jejum, a partir daquela 8 horas da manhã também estou junto. Tá junto. E é no propósito da igreja. Se o da igreja é 6 horas, vamos pôr assim que no mínimo 6 horas. 6 horas. A igreja vai ficar 6 horas de jejum. De tudo, eu também tenho que estar de tudo também. Não adianta eu falar, mas eu só vou beber água. Não, eu só vou... Não, tem que estar na mesma... Todo mundo tem que estar na mesma visão, mesmo propósito. Amém? E esse é um jejum coletivo. Então é melhor você falar assim, pastor, eu não posso participar dessa vez. E é melhor você não participar. A Bíblia porque diz, ele é coletivo. É interessante porque isso vai dar até margem, porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, ó, onde houver um ou dois reunido em meu nome, ali eu estarei. Isso. As pessoas acham que é só estar reunido. Não, tem que estar no propósito. Tem que estar no mesmo espírito. Tem que estar no mesmo espírito. Mesmo ligado, espírito, né? Então, mesmo Deus, mesmo tudo. Uma última pergunta, pastor, para nós estarmos encerrando. Referente, eu estou jejuando e de repente cheguei na tua casa ou em algum lugar, toma um pedaço de pizza. E eu fui e comi. Quando eu comi, quebrei o jejum. Boa pergunta. Quebrou o jejum ali na hora? Como é que é? Não. Ou não? Na verdade, normalmente a gente fala isso. Então. Na hora que eu comi a pizza, eu quebrei o jejum, né? Na verdade, irmão, infelizmente eu vou te falar uma grande verdade. O seu jejum já tinha quebrado há muito tempo atrás. Porque jejum é comunhão com Deus. Eu estou ligado no trono. Tá? Durante minhas 6 horas, minhas 12 horas, eu estou ligado com Deus. Se eu estou ligado com Deus, eu sei o propósito, eu sei o sacrifício da minha carne, eu sei o objetivo, e eu estou ali em fiação com Deus, né? Por isso que durante o jejum, toda vez que você puder orar, vai orar. Toda vez que durante o jejum, se você puder pegar a Bíblia, né, e ler uma passagem bíblica durante o seu jejum, nossa, tudo isso é bênção para a tua vida. Um louvor. Isso. Tudo que você puder estar, né, se entregando mais ao Pai. Então, é a comunhão. O grande segredo do jejum é a comunhão com Deus. Esse é o grande segredo. Ele é maior do que a carne. Então, esse é o segredo. Aí, quando eu comi a pizza, na verdade, eu já tinha quebrado o jejum lá atrás. Já esqueci da comunhão. Propósito, esqueci a comunhão. Esqueci a comunhão. Quando eu esqueci a comunhão, eu quebrei o meu jejum. Tá? Então, quando eu cometo essa falha, eu já quebrei o jejum. Né? E, assim, só para nós poder acabar rapidamente, né? Porque as horas se passam, né? As horas avançam. Se avançam, né? Então, o jejum, ele é individual, ele é coletivo, e nós temos o jejum parcial, aquele jejum de Daniel. Que qualquer dia a gente vem falar sobre esse jejum aqui. Amém? É um jejum também muito abençoado, mas que muitas pessoas fazem e fazem errado. Amém? Mas eu creio que hoje já deu para nós ter uma base aí, alguns princípios, né, sobre jejum, né? E qualquer pergunta vai mandando para o canal aí do Evangelista, que ele vai mandando para nós. Escreve aí no comentário aí, se tem alguma dúvida, ou até mesmo outro assunto referente jejum, perguntas aí referente jejum, pode escrever no comentário aí que nós estaremos fazendo um segundo vídeo e trazendo aí de uma maneira simples, né? Pode ver que é de uma maneira simples aqui, biblicamente, segundo as Escrituras, mas trazendo conhecimento para o seu coração, para a sua vida e para a sua caminhada com Deus. Então, o jejum, primeiro princípio, tem que ter propósito, tem que ter preparo, tem o tempo mínimo, né? O tempo máximo, conforme aqui foi ensinado. Início e término. A comunhão é total. Tem que estar em comunhão total com Deus. Então, espero que você possa ser abençoado através dessa videoaula, que Deus possa te abençoar,
que você possa, através desse vídeo, ter despertado o desejo, né, de utilizar esta arma poderosa que é o jejum, né, sacrificando a carne e o espírito, né, a presença de Deus crescendo Amém. em nós, né, debaixo de vários propósitos e não quebrando os princípios de Deus, né, aí para o jejum ser, além de ser ouvido e ser respondido. Né, respondido para a glória de Deus. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, divulga, compartilhe e até a próxima segundas escrituras. Quero aqui agradecer ao pastor Paulo. Amém. Mais uma. Todos vocês. Muito obrigado por nos trazer de uma maneira simples e esclarecedora sobre jejum, né? Amém. Obrigado, Deus abençoe, que Deus possa ter te abençoado e até a próxima segundas escrituras. Deus abençoe, tenha uma semana de vitória.